Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Tá chegando pela primeira vez aí no canal, dá essa moral, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada que rola no Vascão. Prometi que eu ia voltar com tudo e tô fazendo o segundo vídeo para vocês já agora. Belezinha? Aproveita quem não segue ainda o nosso perfil oficial no Instagram, segue lá, e quem quer comprar camisas do Vasco também, o da lojinha do Futebolaço. Dito isso, galera, vamos aqui começar já com um comunicado do técnico Fábio Carille. Ele fez um anúncio ali, né, um pronunciamento de despedida e agradecendo a oportunidade de ter trabalhado no Gigante da Colina. Vamos aqui à nota do Carille. Na noite do último domingo, eu e minha comissão técnica encerramos nosso ciclo no Vasco da Gama. Foram pouco mais de 4 meses de trabalho intenso, dedicação e empenho para alcançar os objetivos traçados pelo clube. Agradeço à diretoria pela oportunidade, aos atletas pelo comprometimento diário e a todos no clube por acreditarem no trabalho e nos abraçar desde o primeiro momento. Trabalhar em um clube da grandeza do Vasco foi uma honra. Desejo sucesso ao clube na sequência da temporada. Fábio Carille. Então essa é a nota do Fábio Carille. Carille, que Deus te abençoe, você seja muito feliz no seu próximo trabalho, mas acho que no final de contas é algo positivo para todo mundo. É chato você ir para o teu trabalho e ficar o tempo inteiro ali sendo massacrado em rede social e nos jogos ali sendo xingado, e para o torcedor também não estava legal, a galera não curtia teu trabalho e não via a hora de você ser demitido. Então, tô narrando aqui sobre os dois pontos de vista, tá, da história. Então, pro torcedor, acho que foi ótimo, ou pra maioria dos torcedores, viram com ótimos olhos a demissão do Carille. E o Carille também, acho que tira esse peso, sabe? Tem a oportunidade de recomeçar um trabalho num outro local. Agora, só um breve comentário sobre o Carille e a carreira dele. Alguma coisa não anda legal, ele vai ter que corrigir rota, cara, porque ele sai bicado aí pela torcida do Santos lá na Vila Belmiro, aqui em São Januário também, e a gente sabe que torcedor se emprenha muito pelos ouvidos e puxa opiniões de clubes anteriores desses torcedores. O Vasco contrata um jogador que você não acompanha tanto e ele ainda não jogou no Vasco, né? Então, normalmente a galera, que o torcedor do outro clube achava dele. Se lá no outro clube o nego metia o pau, o cara já chega aqui já com esse rótulo e com essa reprovação pelo que o torcedor de um outro clube falou. Eu lembro muito bem a situação do Maicon, por exemplo, chegando no Vasco, que acaba que ele consegue até dar a volta por cima no Vasco, que é fundamental para o Vasco ficar na primeira divisão em 23. Ano passado começa bem, depois tem uma queda, mas foi importante. O Maicon tem suas contribuições ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então acho que o cara tem que corrigir, cara, essa rota aí. Acho que ele peca um pouquinho nas coletivas também e vai ficar meio pesado. Ele já vai chegar nos clubes com essa rejeição. Ele é um cara novo, tem 50, 51 anos de idade, tem muita estrada para percorrer. Então alguma coisa ele vai ter que ajustar aí, porque eu diria que ele está com uma crise de imagem nesse momento. Tá bom? Então esse é o primeiro comentário, nosso primeiro bloco. Vamos agora partir para outro tema. O Vasco agora está nesse momento na busca de um novo treinador. O presidente Pedrinho citou uma frase emblemática na coletiva ontem a respeito da questão de que o próximo treinador, né, ou quem assumir, vai pegar essa sequência braba agora. O Vasco fez o primeiro dos 6 jogos que ele tinha na sequência para fazer fora do Rio de Janeiro, ou seja, o Felipe deve comandar a equipe agora contra o Operário, confirmando um treinador essa semana ainda. O treinador novo, ele já chega pegando essa sequência horrível. 4 jogos na batida em sequência aí fora do Rio de Janeiro, e o cara já pode naturalmente, né, por a sequência de jogos ruins, já começar tomando umas pancadas, e isso já dá uma contaminada no próprio trabalho. Então não sei até que ponto a própria diretoria estrategicamente não vai de repente aproveitar que o Felipe já não vai ser o treinador, vai segurar ele um pouco nessa sequência dos jogos fora e vai trazer um novo treinador já pegando o momento que o time volta a jogar em São Januário e colado ali no período do Mundial, que começa em junho, e o cara vai ter uma sequência de jogos em casa, logo na sequência uma pausa de 1 mês para o Mundial, e aí ter uma atmosfera um pouco mais favorável. Acho até, e aí não sei até que ponto isso é inteligente ou não, que dava para combinar isso com o próximo treinador. Tá acertado, vamos fechar? Fechou, bate contrato direitinho, ó.
já vai observando o time aqui, a gente te passa informação, tá? Vai olhando os jogos e tal, vai se preparando, se assume daqui a 2 semanas, tá? E aí usa-se o Felipe um pouco de escudo nesse período aí para o novo treinador chegar talvez nos 2 jogos fora de casa, para dar pegar já a equipe mais ou menos para se preparar para a sequência. Enfim, acho que é uma possibilidade, tá? Não sei se vocês chegaram a pensar por esse ponto de vista, mas o Pedrinho mencionou essa questão e ele não diz, né, que o Vasco vai contratar um treinador de imediato, né, tem uma sequência de jogos aí complicada, então é algo que ficou um pouco na parabólica ligada para mim. E aí eu queria pular agora para um outro tema, que é a contratação do novo treinador. O Carille já é águas passadas, trouxe a nota oficial dele, e o Vasco agora começa as suas reuniões, as suas análises. O Diniz é de fato o favorito, mas diríamos que não existe apenas o Diniz. Um treinador que a gente sabe, o GE trouxe essa informação hoje, confirmou, que também está no radar da diretoria já desde o final do ano passado, é o Carpini. Carpini que veio de trabalhos muito bons, teve uma oportunidade no São Paulo, a coisa não andou tão bem, foi pro Vitória, fez um brasileiro espetacular de arrancada com o Vitória no passado, tirando a equipe ali da zona de rebaixamento e levando para uma classificação para a Sul-Americana. Tem sido competitivo em duelos direto com o Bahia aí, tem dado uma incomodada no estadual e tá numa remontada. E no final do ano, quando o Vasco estava sem treinador, o Vasco chegou a consultar o Carpini, mas o Carpini tem por hábito gostar de não interromper trabalhos no meio e fazer raiz nos clubes que ele passa. O Carpini, inclusive, nesse momento, tem 64 jogos comandando Vitória, que é algo até um pouco raro no futebol brasileiro, com 27 vitórias, 18 empates e 19 derrotas, um aproveitamento de 51,6%, que, se tratando de Vitória, é muita coisa, tá? Vitória não tem um time aí pra, né, tá atropelando todo mundo, é um aproveitamento bem bom. Enfim, e o Carpini acabou optando em renovar, ele acabou um ano muito bem ano passado no Vitória e preferiu renovar e seguir por lá e dar prosseguimento ao trabalho. O Vasco acabou contratando o Carille e o Vasco deu uma sondada agora para entender como é que tá a situação, se ele poderia de repente se desligar lá da equipe do Vitória, e ele disse que não encerra trabalhos pela metade, até agradece ali a sondagem, não foi uma proposta, foi só para entender mais ou menos a situação dele, mas ele disse que segue no Vitória, então o Carpini não é um nome que estaria disponível nesse momento. O Diniz é um cara que está disponível, lembrando que o Carpini empregado tem multa rescisória, para trazer você teria que comprar, então a gente vai começar a ver agora a ciranda dos treinadores aí e a intenção do Vasco. Eu acho que esse time aí de anunciar o treinador, pensando nessa sequência de jogos fora aí, é fundamental, tá? Eu pego, por exemplo, o Diniz, que a galera tem uma rejeição absurda, é quase 50-50, né? Se você pega ali a popularidade dele, 55 não gosta, 45 gosta, em algum outro lugar vai dar 51 gosta, 49 não gosta, é quase no meio a meio ali, a cada 2 pessoas, né, uma gosta, a outra não, a cada 10, numa rodinha de pessoas, 6 gosta, 4 não gosta, na outra rodinha de 10, outros 6 não gostam e outros 4 gostam. Então ele tem ali quase que no meio a meio. E como ele já chega com uma rejeição grande, se for ele mesmo, ele já ia chegar nessa sequência de jogo atrás de jogo fora de casa e o Vasco tomar umas pancadas ali, cara, esse caldeirão vai vir pra cima dele muito pesado já de cara e já pode entrar naquela ciranda de um trabalho começar morto como foi o do Carille. Então acho que estrategicamente a diretoria do Vasco também tem que pensar e no momento que vai anunciar esse treinador e pensar nessa sequência meio malvada aí de jogos direto fora de casa. Beleza? Esse aqui é um outro ponto. E eu trouxe para vocês no vídeo anterior, ou ontem, antes da bola rolar entre Vasco e Cruzeiro, o presidente Pedrinho deu uma entrevista no saguão do aeroporto, ainda embarcando para Uberlândia. Ele rebateu uma fala que o Euriquinho deu na entrevista do Benjamin Múcio, né, o programa de entrevista do Benjamin Bach. E o Pedrinho rebateu ele, falando que quando o Euriquinho fala, que ele citou que quem administrava e geria o Vasco não era o Pedrinho, eram outras pessoas, etc. E o Pedrinho responde ele dizendo que essas falas falam mais sobre quem é o Euriquinho do que propriamente quem é o Pedrinho. E o Pedrinho, durante essa resposta, ele fala que se sente alguém escolhido por Deus para assumir essa missão aí de reconstruir o Vasco. E o Euriquinho rebateu.
essa fala do presidente Pedrinho da seguinte maneira: sou muito pequeno para debater com alguém que foi escolhido por Deus. Em nenhum momento tive a intenção de atingir ninguém. Pedro Paulo, se te machucou tanto, me desculpe. Quem assistiu a entrevista toda sabe que isso passa longe do que penso ser o melhor para o Vasco e para mim. Vamos torcer para Deus não ter errado. Assiste a entrevista toda, Pedro Paulo. Né? Ele fez questão de levar para o nome da pessoa física e não da jurídica, né? Do nome fantasia ali, Pedrinho. Tá? Então tá feito aí a tréplica, digamos assim, do Euriquinho. Então tô fechando aqui esse comentário. E aí, caminhando para a reta final, que é um tema importante, surgiu muito a discussão nos últimos dias aí a respeito da questão de qual é a prioridade do Vasco na temporada. Há uma ordem, há uma ideia de cima para baixo do presidente Pedrinho de que o time tem que focar na Sul-Americana, que é um título mais acessível, já que o Vasco não tem time para ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil é muito difícil, né? Tem muitos times aí que são mais fortes. A Sul-Americana é um campeonato mais no nível que o Vasco hoje se encontra. Então o Pedrinho vai responder essa questão de prioridade, se tem ou não hoje dentro do Vasco. Confere aí. Isso é bom falar também, porque, e é bom deixar claro, porque eu sou muito cobrado, porque as pessoas falam que eu não falo muito. Eu até perguntei para o Vinícius, e o Vinícius fez uma pesquisa, não sei se é verdadeira, mas ele falou que eu sou o cara que eu mais falo. Então, só para deixar claro que, assim, eu falo, só que como o assunto do Vasco é um assunto delicado sobre a questão da 777, toda vez que eu falo, pode vir esse assunto à tona e eu trago de novo para dentro de São Januário esse assunto desgastante. Prioridade. Não, foi bom tu perguntar, porque eu ouvi dizer quando o Carille poupou contra o Corinthians que a gente estava priorizando. A minha frase lá atrás vai ser a mesma de agora: não priorizo competição. Eu não interfiro, que fique claro, né? Porque as pessoas me cobram escalação, esquema tático. Eu não faço isso, tá? Eu não escalo o time. Ah, Pedrinho, tá jogando assado. Não adianta me cobrar, porque eu não faço isso. Eu não mando poupar jogador, eu não faço nada. A única coisa que eu falo é que o Vasco não vai priorizar. Que tem que ir para campo os melhores e os que estão em condições. Ponto. Se vai ser os 11 ou vai ser um, eu não interfiro nisso. Então o Vasco vai sempre jogar para ganhar todos os jogos das competições. Eu não vou priorizar nenhuma competição. Até porque a gente, mata-mata é uma característica e Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. Então a gente tem que competir com o melhor que a gente tem. Com relação aos jogadores, a gente tem o retorno do, se Deus quiser, do David no meio do ano, do Adson, então a gente já enche um pouquinho mais, com mais opções, e aí a gente tem que ser pontual em algumas posições, que eu não uso não acho que não é nem correção, mas muito mais ajuste, entendeu? Acho que a gente precisa, assim, de algumas posições que eu não vou citar, porque para o jogador não entender que acho que é, mas é ser mais direto ali em algumas posições que a gente tem carência. Bom, galera, é isso, tá? Tá feito o registro aí do presidente Pedrinho, concordo com ele, acho que a gente não tem que ter prioridade, por mais que eu acho que se encaixar o time legal, a gente deu uma sorte também nos sorteios aí, conseguir ficar em primeiro e se livrar do playoff pegando algum time de Libertadores. De repente, vi alguns times de Libertadores mais frágeis aí, alguns favoritos, alguns brasileiros se enrolarem e caírem aí ou no playoff ou na fase de grupos. E aí, dependendo de como a coisa progredir, dá pra gente olhar assim com bons olhos e tentar focar aí. O Vasco precisa demais de um título. A gente não conquista um título desde 2016. Inclusive, essa camisa aqui é do penúltimo título do Vasco, é do Carioca de 2015. Essa camisa, inclusive, tá à venda lá na lojinha do Futebolaço, tamanho GG, tá? Impecável, a camisa tá zerada. O Vasco vai completar, ano que vem, 10 anos sem ganhar um título, a menos que isso aconteça esse ano, né? Se o Vasco ganhar um título esse ano, encerra a sequência de 9 anos sem ganhar um título. E, inclusive, o Internacional de Porto Alegre, até ganhar o Gaúcho desse ano, era considerados 12 maiores clubes do país, o que tinha o maior jejum de títulos. Eram 10 ou 11 anos sem ganhar título nenhum, e o Inter ganhou o estadual esse ano. Com isso, o Vasco é 2 clubes grandes do futebol brasileiro, o que está mais tempo sem ganhar um título. Isso falando de título, né? Porque se eu for considerar títulos de grande relevância, porque o estadual para mim tem esse tamanho aqui,
título grande a gente não ganha desde 2011, né? Então daria para dizer título de grande valia, 14 anos sem conquistar. Título, né? A gente não conquista desde 2016. Não vou considerar aqui, né, esses torneios que o Vasco ganhou, aquele Copa Guianzu, esses negócios aí não conta. Tô falando de Carioca, Brasileiro, Libertadores, né, Sul-Americana, Recopa, enfim, campeonatos como esse dos mais tradicionais aí, beleza? Então é isso, galera. Assim vou encerrando com vocês aí a nossa segunda edição. Prometo que vai ter a terceira edição ainda hoje. Então voltamos com tudo. Semana passada eu tive que cuidar desse novo filho que nasceu, e nasceu bem. A lojinha do Futebolaço, né, onde a gente tem como especialidade vender camisas aí de futebol zero, novinhas, usadas em bom estado, camisas históricas, tá bom? Inclusive, quem ainda não segue o nosso perfil lá, segue lá no Instagram, lojinha do Futebolaço. A gente está, inclusive, vendo agora a questão do marketplace, né, para você poder comprar com cartão de crédito, etc. Por enquanto, a gente só está atendendo a galera do Pix. Então, para facilitar vocês aí, inclusive você que tem uma camisa em bom estado, novinha do Vasco aí, que não dá mais em você engordou, sei lá, por algum motivo você está querendo se desfazer, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço pelo Instagram e de repente a gente pode estar adquirindo a sua camisa aí. Então me manda uma mensagem lá, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, com o Camumed, em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui. Essa aqui, ó, camisa de título, precinho bom, tá? 190, tá saindo pra vocês lá na lojinha do Futebolaço. Tamo junto.